Olá, meus caros, fazendo uma reflexão aqui, uma reflexão exortativa referente aos picaretas na fé. Como sempre, a gente falando deles aqui, que eles não vão parar. Enquanto que eles não parar, a gente também não para e denunciar esses picaretas. Às vezes não precisa nem citar os nomes, mas denunciar as obras falcatruas dessa raça, como essa que eu vou falar. Estava vendo aí um vídeo nas redes onde aparece dois pastores. O primeiro está expulsando demônios em nome de Cristo, fazendo uma espécie de exorcismo. Até aí tudo bem. Se a pessoa está possessa, tem que expulsar o demônio mesmo, não é verdade? Agora, ele, no caso em tela, começa a expulsar e sai, diabo, sai. E a pessoa começa a vomitar dentro do balde, vomitou ali. Aí já montam com outro vídeo em que o pastor está dizendo que está Deus operando, que Deus está revelando a pessoa que tem um problema. Aí sabe o que acontece nessa montagem? Dá a entender o seguinte, que o pastor que expulsou o demônio da pessoa que estava vomitando, e essa pessoa, olha só, teria cuspido um boneco de macumbaria, e que o mal tinha sido repelido. Mas na realidade é a junção de dois vídeos separados, é a junção de dois atos diferentes de um pastor e do outro. Essa é a primeira farsa. A segunda, mesmo sendo os dois casos separados, dá para entender claramente ali a farsa também, a segunda farsa. Do primeiro caso, o pastor que está expulsando e a pessoa vomitando, ele sai e não sei o que. A pessoa pode estar tendo ali um desânimo, uma fraqueza, uma depressão que causa esse desânimo, essa fraqueza. É tudo comprovado cientificamente que, na maioria dos casos, não é demônio, e sim algo relativo à mente, algo relativo ao corpo. E eles vêm dizer que aquilo ali é demônio. Então, com aquilo, a pessoa sendo liberta, entre aspas, chama pessoas. Não, aqui nessa igreja está ocorrendo libertação. A pessoa que estava desanimada, estava com um problema no estômago, uma dor no estômago, foi repelida a macumba e tal, e está bem. Nem sempre a macumba é macumba. Ou melhor dizendo, nem sempre aquilo que eles dizem que é macumba. Às vezes é uma má digestão. Digestão não existe, digestão para os idosos, né? Que às vezes não sabe falar. Nem eu estava vindo recentemente para cá, uma pessoa estava falando da rádia. A rádia, tá me lembrando do meu avô. Porque o meu avô falava assim, a rádia. Que é rádio e fala rádio, colocar no rádio. Então voltando. Ele ter dito que expeliu o demônio não é necessariamente uma verdade. Porque a pessoa pode estar com uma má digestão, ou com transtorno de ansiedade, síndrome de pânico, ou qualquer outra psicopatia que pode dar aquele problema estomacal. Não é necessariamente demônio. E se fosse também, não precisava nem colocar a mão na cabeça para estar expulsando, expulsa de fora e não faz aquele teatro todo. Já expliquei muitas vezes aqui no canal qual seria o exorcismo correto à luz da Bíblia. Jesus não tocava, os demônios se manifestavam sem Jesus estar induzindo. Segundo ponto, quando era para expulsar, o Senhor expulsava, e inclusive os apóstolos faziam isso também. E terceiro ponto, no mínimo, se houvesse alguma entrevista, era 2, 3, 4 perguntas, olha lá, no máximo 2 ou 3. Quem tu és? O que tu queres fazer com ela? E você quer o mal aqui, não é verdade? Tipo assim, ao máximo. Mas eles não, eles querem se promover com isto, dão mais vazão pro diabo, para a voz do diabo no culto, do que para a voz de Deus. E fica explorando
essa mentirada toda, porque o povo acredita nesse misticismo todo. E a segunda farsa, que está nesse vídeo num só, são 2 casos, é com relação à própria revelação. Olha, tá ali, e inclusive é perceptível que é uma bolsa, mas dá a entender ali na montagem que seria o balde. Na bolsa ou no balde, enfim, aparece um bonequinho lá, que ele disse que tinha revelado, tinha um bonequinho, aí é o êxtase, chega a ser apogeu, a galera lá, o povo, o pessoal, glória a Deus, maravilha, Deus revelou, maravilha, Deus revelar um bonequinho dentro de uma bolsa. Não, tá vendo como que é você? Tem um bonequinho dentro de uma bolsa macumbaria, Deus vai te abençoar. A grande revelação. Eu já disse que a grande revelação é aquela do Daniel, que revelou o sonho que o rei tinha esquecido e ainda revelou o enigma do sonho. Então o povo continua nessa crendice, nessa tolice. E depois eu que não presto, eu que não tenho fé, eu que sou herege, eu que sou ateu. Eu sou ateu mesmo dessas práticas meramente humanas, meramente de hipnose, meramente de psiquismo, meramente um trabalho de ilusionismo, meramente um trabalho de um adivinhador, de um mágico, de um que vive de truques. É isso que eles fazem. Só que aí, o detalhe é que os mágicos e os que vivem de adivinhações não fazem em nome de Deus, fazem em nome deles mesmos, o poder da mente deles, que eles dizem que é o poder da mente. E eles fazem pior, porque fazem em nome de Deus. E a gente fica combatendo, os mágicos vão para o inferno, os adivinhadores, os que consultam os espíritos, e esses que fazem dentro da igreja. Faz coisa pior, porque ainda utilizam o nome de Deus, e porque ainda ganham dinheiro, e muito, com essas práticas que não agradam o Senhor. De adivinhação, de truque, de magia e outros poderes mais. Então essa a reflexão exortativa, mostrando como esses farsas picaretas agem e dizendo para você que quer ser realmente salvo e quer agradar ao Senhor, que fuja desses anjos de perdição, como diz a Bíblia, quem lê entenda, quem vê fuja, quando a abominação estiver assolando o lugar santo. A casa ali que eles dizem que é a igreja, se fosse um lugar santo, seria casa simplesmente de oração. Mas porque tem magia, misticismo, obras, entre aspas, sobrenaturais, metafísicas, que são, entre aspas, porque não são comprovadas e estão fora dos preceitos divinos, aquilo ali não é casa de Deus. É tudo menos casa de Deus. Pode ser casa da mão Joana, pode ser casa das primas, pode ser casa de batuqueiro, pode ser casa de mágico, de adivinhador, pode ser casa de idólatra, pode ser qualquer tipo de casa, a casa de recuperação de pessoas, aliás, pode ser o asilo, né? Casa de repouso dos idosos ou casa de recuperação de pessoas com problemas ou dependentes químicos. Casa de Deus não é. E depois a outra questão, você é a casa de Deus, você está num local que teoricamente está buscando Deus, só que você está aceitando a mentira, trocando a verdade pela mentira. Até você, que é o templo do Espírito Santo, está se deixando levar por aqueles truques, passando até a não ser a casa de Deus, passando a adorar deuses estranhos. A sua casa, que é uma casa, ou deve ser o trono de adoração ao Senhor, seu coração, a sua mente, está sendo um trono, um altar para a carne, o satanismo, ou coisas de Satanás, ou práticas equivocadas, que remete ao satanismo, ao luciferianismo. Como eu disse num vídeo, acho que foi lá no outro canal, que tem igrejas que a pessoa se converte, a pessoa acha que está se convertendo para Cristo, mas na realidade está se convertendo ao satanismo, ao Deus Mamon, porque eles não são igrejas do Senhor, são igrejas dos homens, que às vezes estão juntas com as igrejas do diabo. Ou seja, há uma parceria ali terrível, uma fusão de igreja do diabo e igreja dos homens, que faz aparecer que seja a igreja de Deus, confirmando aquelas palavras do apóstolo Paulo que ele disse: o anjo
caído, ou Satanás, se possível for para enganar os seus escolhidos, ele se transfigura em anjo de luz, meus caros. Não preciso mais dizer mais nada. Assim como igrejas que parecem de Deus, ela vai se configurar como se parece de Deus. E não sendo, ou seja, igrejas do maligno ou dos homens vão parecer ser de Deus e não são. Inclusive, se você for para o satanismo, lá no satanismo, eles não vão dizer que é o Satanás que você adora. Eles não vão dizer que é o Lucifer, que é o inimigo de Deus, que é o anjo caído. Eles vão dizer não, que é o daimon, o Deus interior, que vem do termo grego, que quer dizer sabedoria. É o diabo da sabedoria. Inclusive, o próprio Raul Seixas fez uma música intitulada O Rock. O Diabo, ou o Diabo é o pai do rock, que lá ele fala sobre isso. Existem dois diabos, só que um parou na pista. Um é do toque e o outro é do exorcista. Ou seja, aquele diabo do exorcista não é o mesmo diabo que é apresentado no satanismo. Olha só o diabo enganando. Quer dizer, aquele lá, ele até reconhece que aquele do exorcismo existe e que é um mal mesmo, um ente mal, mas que não tem nada a ver. Aquele que é cultuado lá, o Bezebu que é cultuado lá no satanismo, ou aquele outro ente terrível também, que é a mistura de animal com ser humano e com Satanás, que adoram até mesmo na maçonaria, que é o bode lá, chamado de Baphomet. Então é isto. Então pensai sobre. Abraço e até a próxima.